Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 fases do luto na separação. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito vocês a identificarem essas etapas e o simples fato de conseguirem nomear cada fase vai trazer um conforto, um alento para que vocês compreendam cada fase que vocês passaram ou estão passando num processo de divórcio que é sempre tão desafiador, tão dolorido. E como nós vamos falar da dor mais complexa para o adulto, né, que é a separação, eu trouxe para vocês um dado muito importante da referência da pessoa que mais estudou a dor, a relação da dor, da morte, da perda, né, no mundo todo, que foi a psiquiatra Elizabeth Ross. Ela é uma referência no tema, sempre foi, e estudou por longos e longos anos todas as etapas do luto e constatou que sim, a dor de uma separação é muito semelhante à dor da perda de um ente querido, mas ainda com um agravante, meninas. Algumas pessoas têm mais habilidades para lidar com a perda de um ente querido que faz essa passagem do que efetivamente encarar o fim de um relacionamento. Por quê? Quando há uma separação, uma ruptura de um relacionamento, há também um luto, uma perda. Só que não é uma pessoa que partiu para nunca mais. É alguém que está aqui, próximo, que segue vivendo, que segue com planos. E é essa a dor mais difícil de viver, porque você vai ver aquela pessoa que compartilhou sonhos, planos, momentos de intimidade, carinho, afeto, juras de amor, muitas vezes com outra pessoa, compartilhando outros sonhos, tendo uma outra vida, outros filhos, outra família. E isso é o mais difícil de superar. Porque o luto, inegavelmente, ele é um processo doloroso. E é impossível querer pular etapas, né? Seria insano querer pular etapas. Por quê? Porque eu preciso viver cada uma delas para realizar uma cura interior. Então não tente pular de fases, não tente fazer que está tudo bem, porque você precisa viver essa dor, conhecer cada uma delas, cada fase dessa dor, para que você consiga se compreender melhor e passar por cada uma da melhor maneira. É muito importante que você reconheça essas 5 fases do luto, porque de alguma forma isso vai te trazer, vai amenizar um pouco esse sentimento que você vem sentindo, vai te ajudar a nomear o que você está passando e assim vai ficar muito mais fácil compreender que tudo passa. Tudo vai passar desde que você se permita viver o autoconhecimento, olhar para dentro de você e experimentar, se conhecer nesse momento de dor, nessa individuação. E outra coisa muito importante, lembre-se que você não precisa viver tudo sozinha. Se você perceber que não está dando conta, que está muito difícil para você trabalhar essa dor, para você superar essa dor, né, elaborar o que está acontecendo dentro de você, procure ajuda. Procure fazer terapia, procure um profissional que te ajude a te desenvolver, porque você não precisa passar sozinha por esse momento. Pedir ajuda não é vergonha, pelo contrário, pedir ajuda mostra que você está preocupada, você tem autocuidado com você e que você é uma pessoa sã, porque pessoas que se amam pedem ajuda quando percebem que não vão conseguir dar a volta sozinhas. Embora não exista uma regra, é importante trazer para vocês um outro dado dessa pesquisa feita pela doutora Ross. Em média, cada fase do luto, que são 5, dura 6 meses. Algumas pessoas, né, passam melhor e se recuperam mais rápido, que seriam 3 anos no total. Algumas pessoas conseguem elaborar melhor em menos de 3 anos. Outras precisam de bem mais tempo, então é muito relativo de pessoa para pessoa. E um dos fatores, meninas, que determina muito se você vai superar com mais rapidez ou com um pouco mais de tempo, é se você ainda tem vida após esse casamento, se você tinha vida além desse casamento. Porque há uma tendência das mulheres em colocarem o relacionamento no centro da sua existência. E aí, quando o relacionamento acaba, essa pessoa se sente perdida, acaba também. Ela precisa reaprender a viver sozinha.
Se você já tem hobby, se você continua praticando uma atividade física, se você tem um ciclo de amigos, se você não se abandonou ao longo do casamento, fica muito mais fácil se reconstruir após. Então, pense bem se você consegue hoje estabelecer novas relações de amizade, dar espaço para os teus hobbies, para os teus gostos, ou você já nem lembra mais do que você gostava, porque tudo no casamento era misturado e você já não tinha mais direito de escolha e fazia simplesmente o que o outro queria. Então, isso pode ser um dos fatores que facilite ou dificulte o teu processo de elaboração do luto. Então, vamos lá. Vamos às 5 fases do luto, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Eu vou explicar para vocês, meninas, como cada uma delas acontece. Na primeira fase, a negação, a nossa reação a qualquer perda é negá-la. Eu não acredito que isso está acontecendo, isso não pode estar acontecendo comigo, por que é que isso está acontecendo? Isso só pode ser um engano. São palavras, são frases muito comuns nesse período, onde você não quer aceitar o que está acontecendo. No divórcio não é diferente. Então você nega, você não quer acreditar, você quer relutar, você não quer aceitar a realidade. Porque há um choque inicial. As pessoas, muitas pessoas nessa fase da negação começam a agir como robôs. Como assim? No automático, fingindo que estão bem, fingindo que não estão sentindo dor, que estão alegres, que estão ótimas. Elas ficam robotizadas realmente, fazendo as coisas num passo a passo, ignorando a dor. E isso é um processo inconsciente, as pessoas óbvio, não param para dizer que querem fazer isso, mas é um sistema, um mecanismo de defesa para não demonstrar vulnerabilidade. E essa situação, meninas, essa negação e fingir que está tudo bem é algo muito perigoso, tá? É uma reação que pode ser muito perigosa e danosa para a saúde emocional dessa pessoa. Então, negar não é um bom caminho, mas acontece com muita frequência. Você precisa ficar atenta se você não está passando por esta fase. Porque é muito difícil lidar com o não, né? Se nós refletirmos, você está recebendo um não, você está recebendo uma rejeição, ou vice-versa, né? O parceiro que recebeu isso, enfim. Você precisa compreender que cada não te oferece outros sims. A vida está te dizendo não para algumas coisas, mas está te ofertando muitos sims. Então, mude a mentalidade e perceba quantas oportunidades podem surgir nesse momento. Apesar da dor, que é inevitável, né? A dor, ela vai existir por muito tempo, mas você precisa encarar esse momento e perceber tudo que a vida pode estar te ofertando também nesse período. Então, atente-se aos sims, não fique apegada ao não que você recebeu. Nesse momento, nessa fase, ainda é o teu coração que determina todos os teus caminhos. Então, você não consegue evoluir em nada, você fica muito presa ao passado, né? Numa fase muito chorosa. Então, porque há uma ligação do olhar desse momento de derrota, de que você perdeu, de que você não foi boa ou bom o suficiente. Então, essa é uma característica muito forte desta fase do luto. A segunda fase é a fase da raiva. É aquela fase que as pessoas normalmente se arrependem muito do que fazem com o ex-parceiro, com a ex-parceira. Porque é quando você começa a aceitar gradualmente que o fim realmente chegou, mas você traz uma carga de raiva tão grande para as suas palavras, que é aquela fase que você vai ligar para tirar satisfações, que vai querer saber quais foram os motivos do outro fazer aquilo com você, que levaram ao fim do relacionamento, vai fazer acusações pesadas, vai ofender, vai magoar, vai rasgar fotos, devolver presentes e normalmente depois vem o arrependimento. Porque quando você faz isso, você apaga memórias de uma fase boa e que não deixa de existir pelo fim. Então, se você está vivendo essa fase, mantenha a cabeça no lugar. Não destrua coisas que podem fazer falta para você depois, né? Porque fotos, memórias, um relacionamento quando chega ao fim, ele não deixa de ser bom. As coisas boas que aconteceram não acabam com ele, né? Há uma história e só depois de muito amadurecimento e um processo de reflexão muito profundo é que as pessoas chegam nessa consciência de que foi bom, que teve sucesso até o momento que acabou.
mas teve muitos momentos e memórias positivas e você precisa guardar isso com carinho, se você quiser, é claro. Porque a raiva é um sentimento tóxico, né? Nutrir o sentimento de raiva é como querer alimentar um Judas Iscariote, né? Você pensa que vai fazer mal para o outro, quando na verdade você está se intoxicando desse sentimento, né? Então a raiva não leva a lugar algum, ao contrário, só dificulta todo o processo. Você vai estar se alimentando de algo que não vai te fazer bem, que não vai te levar para frente. E outro fator muito importante da raiva, a raiva não vai te distanciar da pessoa que você se relacionava. A raiva é como se fosse uma segunda faceta do amor. Então, enquanto você ainda está respondendo com raiva, se importando muito com tudo que aquela pessoa diz, é a mesma forma que você dissesse: eu ainda te amo, eu ainda me importo. E isso causa mais sofrimento. É como se você estivesse se exercitando para esquecer e você se aproxima ainda mais dessa pessoa nessa fase. Essa, sem dúvida, é uma fase muito desgastante e sofrida para esse ex-casal, né? Para esses ex-companheiros, né? Porque ainda, principalmente se existem crianças envolvidas nessa relação. Então, se vocês tiverem filhos, é muito importante pensar na elaboração de uma relação respeitosa, que não afete, não ofenda as crianças, né? Porque normalmente vem arrependimento depois dessa fase da raiva. A terceira fase é a fase da barganha. O que seria isso? Depois que aquela ficha caiu, que eu começo a me dar conta, né, que o casamento realmente chegou ao fim, mas internamente você ainda continua relutando porque você nutre sentimentos bons ou memórias muito boas de um momento que você foi muito feliz e você se apega nesse momento não aos momentos de dor. Você vai lembrar de tudo que foi bom e você vai querer barganhar, você vai querer trazer de volta, você vai tentar voltar, você vai tentar reatar nessa fase. Mas veja bem, às vezes as pessoas voltam nesse período pelas razões erradas. Voltam por carência, voltam por medo de ficar sozinhas e não voltam por amor. Então fique atenta se você não está muito vulnerável, muito insegura, com medo do que vem pela frente e aí retorna para uma relação que talvez você tenha desejado sair. Fique atenta a esses movimentos, a esse espaço. Olhe para dentro de você para você não cair numa cilada. Se for para voltar, que sejam pelos motivos certos. Então reflita e veja se não é uma carência emocional ou uma insegurança que está te fazendo ter esse desejo, esse pensamento de retorno. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês: não há razão para temer a solidão, porque é na solidão que nós nos reconhecemos de verdade. É na solidão que nós realmente nos sentimos livres. E justamente eu quero trazer para vocês agora uma frase que eu gosto muito do filósofo Arthur Schopenhauer, que diz assim: quem, portanto, não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando se está só é que se está livre. Cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade, pois na solidão o indivíduo mesquinho vai mostrar toda a sua mesquinhez, o grande espírito toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. Olha que perfeito, né? É exatamente isso. Na solidão nós nos reconhecemos como realmente somos. E essa é a grande oportunidade que você tem de se aprimorar como ser humano, como indivíduo, para se fortalecer, se preparar para viver de uma forma melhor um possível novo relacionamento. Mas que o teu relacionamento com você já seja aprimorado, que você se baste. E esse é um momento de muito olhar, de um olhar atento para dentro. Então aproveite essa oportunidade de se analisar, de se estudar e buscar ser uma pessoa melhor. A quarta fase é a fase da depressão. É onde o choro vem de uma forma muito compulsiva. É quando você começa a questionar, né? Por que um dia você escolheu casar com aquela pessoa? Qual o propósito que a vida está te ofertando agora? Você começa a se afundar num sentimento de culpa, de derrota, de tristeza profunda, de lamento por tudo que aconteceu ou que você acredita que perdeu. É uma fase que requer muita atenção para que você não se entregue
né, a uma situação decrescente que vai te levar para o fundo do poço. Então busque ajuda, busque suporte, fale sobre as suas emoções, não guarde isso tudo para você. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de ligar para uma amiga, liga. Faça terapia, procure um profissional de desenvolvimento humano que possa te fazer ter planos e te levar para a ação. Eu faço muito isso com os meus clientes, de levar eles a sonharem, a pensarem no futuro, de pensarem de forma positiva. E isso tudo te fortalece muito nesse momento. Então, fique atenta e ofereça ajuda à pessoa mais importante da sua vida, você mesma. Não se abandone, porque essa fase pode também ser uma fase de muito crescimento pessoal, desde que você se olhe com verdade. Então, aproveite essa oportunidade. A quinta fase das fases do luto é a fase da aceitação. É aquela fase em que nós conseguimos trazer um respiro, fazer as pazes com a vida e começar a entender, né, o que realmente aconteceu. A aceitação, ela não acontece assim de uma hora para outra. Acontece todo esse tempo, né? Vocês perceberam quantas fases até chegar na aceitação. Ela é um processo, viver as etapas anteriores, as fases anteriores, para finalmente aceitar e compreender tudo o que aconteceu na tua vida. Porque é aceitando a tua realidade que você começa a prosperar e olhar a possibilidade de um novo futuro, de um novo presente. Então você começa a se apropriar da tua vida, a tomar novamente as rédeas da tua vida e tomar decisões que vão te levar para frente. Parar de olhar para o retrovisor. É por isso, né, que o nosso para-brisas, ele é grande, olhando para frente. O retrovisor é pequenininho. Ele serve apenas como um guia, uma consulta, mas a gente não tem que ficar dirigindo olhando para trás. Então, se atente ao para-brisa, olha para frente e aceita. Aceita para você poder se permitir continuar vivendo. O processo de aceitação não é fácil, ninguém diz que é, né? É um processo realmente, você tem que aceitar a tua condição atual. Mas se permita viver isso no teu tempo, do teu jeito, para você se elaborar e se colocar de pé novamente, com consistência na tua vida. Porque é nessa fase que você consegue colocar o seu ex no lugar onde ele deve estar, no seu passado. E assim você consegue se reequilibrar para pensar em você como indivíduo, ficar feliz com você mesma, para só depois pensar numa outra relação, se assim você desejar. As pessoas que desenvolvem um sentimento de culpa ao longo da separação por alguma razão tendem a demorar mais tempo para elaborar essa dor. Mas se ela buscar ajuda, acolhimento, se desenvolver, fazer terapia, é possível sim superar essa culpa e também chegar à fase da aceitação. Então, invista no teu conhecimento, invista em você. O importante é que você tenha consciência que essas fases todas do luto vão passar e sim, você vai conseguir juntar os teus caquinhos e voltar a ser feliz novamente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que está passando por um processo de separação. Comenta aqui embaixo como foi para você passar cada uma dessas fases. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve e ativa as notificações para que você seja lembrado toda vez que um vídeo novo chegar por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no @fernanda.oliveira1. Vou deixar tudo aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.